Meus caros amigos e amigas, estamos aqui para fazer o segundo dia da novena de São José. Dia 1º de maio, nós vamos celebrar a festa de São José Operário. E é sempre bonito, sempre bom nós fazermos uma novena, pedindo as graças e bênçãos que nós queremos pedir a São José. Ok? Então vamos começar o nosso segundo dia, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a São José que prepare o nosso coração, prepare a nossa alma, para que nós possamos rezar digna, atento e devotamente esta novena. Pedindo ao Senhor que purifique o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos, e que o Senhor nos permita estar na sua presença, na sua majestade divina, e poder estar aqui rezando com a intercessão de São José, pedindo as graças e bênçãos que nós precisamos. E você pode ir colocando aí as suas intenções, né? Principalmente eu quero pedir por todos os desempregados do nosso país. Temos aí muitos desempregados, fruto de muitos anos aí dessa derrocada econômica do país, pedindo ao Senhor que nos dê alento à nossa pátria, que possa gerar empregos para tantos pais de famílias que precisam, mães de famílias que precisam, para que as famílias tenham essa estabilidade econômica. Que o Senhor ouça a nossa intercessão através de São José. E nós precisamos ter essa devoção, ter essa fé. São José foi aquele pai magnífico de Jesus que o Senhor escolheu para ser o seu pai. Se Deus escolheu Maria para ser a sua mãe aqui na terra, então Deus também escolheu São José para ser o seu pai. Claro, não é o pai natural, porque nenhum homem podia gerar o Filho de Deus na terra, mas Deus escolheu um homem. Né? E a tradição é muito bonita, uma tradição que diz que lá no Templo de Jerusalém, reuniram todos os jovens para ver quem seria o esposo daquela que traria o Messias, o Salvador. Então, os doutores da lei lá, os sacerdotes, deram um bastão para cada um dos jovens e rezaram pedindo a Deus que aquele jovem cujo bastão florescesse, seria esse o escolhido. Então, segundo essa tradição bonita, o bastão de São José floresceu. Né? E ele foi escolhido, então, para ser o pai nutrício, o pai adotivo, o pai legal de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E nós conhecemos toda essa história bonita. São José realmente cumpriu o seu papel de pai, pai do Filho de Deus. O que São José pede a Deus no céu, que Deus não atende. Na terra ele fez tudo pelo menino, para salvar o menino das mãos de Herodes, né? E até a sua morte. Ele trabalhou naquela carpintaria de Nazaré, formou seu filho um carpinteiro, educador do Filho de Deus. Então, meus irmãos, com muita fé, muita devoção, né? Nos coloquemos agora, assim, sob a proteção materna de São José, para que ele atenda aquilo que a gente precisa. Então, eu quero aqui no segundo dia da novena, e o segundo dia da novena, ele traz um título para nós, que segundo dia, São José, esposo da Mãe de Deus. Foi escolhido para ser esposo da Virgem Maria. Né? E nós começamos rezando, dizendo o seguinte: São José, castíssimo esposo da Mãe de Deus, guarda fiel da sua virgindade. Obtende-me por Maria a pureza do corpo e da alma, e a vitória em todas as tentações e dificuldades. Pedimos então a São José essa graça da pureza, da castidade. Né? Recomendo-vos também os esposos cristãos, para que, unidos com sincero amor e fortalecidos pela graça, se amparem mutuamente nos sofrimentos e tribulações da vida. Amém. Pedimos a São José pelos esposos. Que os esposos se entendam, que os esposos não tenham paciência um com o outro, que os esposos sejam fiéis um ao outro. Porque a coisa que a família mais precisa é a fidelidade dos esposos, do pai e da mãe. Por amor aos filhos, por amor a Deus, por amor ao casamento. Rogai por nós, São José, esposo da Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Aí tem a oração que nós fazemos todos os dias, né? Rogai por nós,
São José querido, pai nutrício de Jesus, né, esposo da Virgem Maria. Né? Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que aqui na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu como nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai eterno, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que tenha alguém recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, sois o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que peço nesta novena. Então agora aí você pode colocar as graças que você precisa para São José, né? Para você, para sua família, para aquelas pessoas que estão desempregadas, quem sabe aí na sua família, amigos, parentes, também as pessoas que estão doentes, quem sabe até alguma pessoa que possa estar aí no limiar da morte, né? Porque São José é o patrono da boa morte, né? Enfim, colocar aí todos os seus pedidos. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, glorioso São José, finalmente, como coroa de vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Eu gosto de lembrar aquilo que Santa Teresa d'Ávila dizia, né? Como eu lembrava ontem, Santa Teresa d'Ávila dizia, né, que em uma festa de São José, ela sempre fez um pedido a ele, e ela nunca deixou de ser atendida. E Santa Teresa dizia: São José me livrou de muito mais coisas do que eu podia imaginar, né? Eu quero aqui então rezar com você também a oração dos trabalhadores a São José. Mas antes ainda, eu quero rezar aqui a oração que eu coloquei nesse livro, o sentido do trabalho para o cristão. Aqui eu coloco uma oração exatamente que faz parte dessa novena de a São José, operário, né? Está aqui na página 136 desse livro, o sentido do trabalho, o sentido cristão do trabalho. E a nossa oração diz assim: Senhor, que dissestes, comerás o pão com o suor de teu rosto. Eu sei que o trabalho é digno e abençoado para sustentar a vida, né? E também para construir o reino de Deus, o mundo. Mas, Senhor, apesar da boa vontade de trabalhar, há tanto desemprego. É verdade, né? É por isso, Senhor, o desemprego está causando problemas pessoais e familiares. Senhor, olhai pelos desempregados. Hoje estamos rezando por esses irmãos cujos nomes apresentamos agora. Apresente o nome desses irmãos que você sabe que estão desempregados, precisam de um emprego, sobretudo na sua família, seus amigos, seus parentes. Senhor, por intercessão de São José operário, fazer com que estas pessoas consigam um trabalho decente para sustentar a família e a sua vida. Senhor, quando estivestes neste mundo, fostes humilde carpinteiro. Tende piedade e compaixão dos desempregados que querem trabalhar, que precisam trabalhar. Iluminai seus caminhos para que possam encontrar o que há tanto tempo estão procurando. Nós cremos, Senhor, naquela vossa palavra que diz: a quem bate, a porta será aberta. Quem procura, acha, né? Quem pede, recebe. Iluminai os desempregados
para que batam na porta certa, na porta onde exista um emprego, na empresa certa, no lugar certo. Que não recebam um não ou o descaso, mas que consigam a graça de um trabalho. Dai ânimo, Senhor, aos desempregados. Abri as portas do emprego para estas pessoas. São José, o operário, intercedei pelos desempregados. Senhor, eu confio na vossa graça. Senhor, eu confio no vosso poder. E eu quero aqui também pedir às pessoas que estão trabalhando para que elas se mantenham no emprego. Porque a gente sabe também que muitos empregadores, muitas empresas também têm demitido funcionários por dificuldade da própria empresa, né? Então, é preciso também que a gente peça, né, para que quem tem o seu emprego, São José ajude a manter esse emprego. Eu quero rezar aqui com você também a oração dos trabalhadores a São José. Nós pedimos a São José que interceda para que arranje emprego para os trabalhadores e também para aqueles que estão trabalhando. Agora eu quero então rezar por aqueles que estão trabalhando. A oração de São José, dos trabalhadores a São José, uma oração que diz: glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nossos deveres, de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus, como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. Né? Também de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência, eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados. Também isso. Né? Trabalhando no espírito de penitência, a gente vai expiando, vai descontando os nossos pecados, né? Como diz aqui esta oração. De trabalhar, sobretudo, com desapego e com dedicação pelos que dependem de nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, que aí reine o espírito cristão da justiça e de paz, conforme os ensinamentos da Igreja. Importante isso. Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam seus direitos e respeitam os direitos dos outros. Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai. Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e serem membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, tudo para Maria, tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José. Tal será a nossa inspiração na vida e na morte. Amém. Bem, eu gostaria também de colocar aqui algumas palavras que o Papa Francisco disse esses dias com relação a São José. O Papa Francisco disse o seguinte: recordo as palavras do Papa Bento XVI, proferidas na sua visita a Cagliari em 2008. É preciso evangelizar o mundo do trabalho, da economia, da política, que precisa de uma nova geração de leigos cristãos comprometidos, capazes de procurar com competência e rigor moral soluções de desenvolvimento sustentável. Né? São palavras do Papa Bento, que o Papa Bento disse, e que o Papa Francisco repete. Ele diz: não há esperança social sem um trabalho digno para todos. É por esse motivo que se torna necessário perseguir como prioritário o objetivo de acesso ao trabalho para todos, né? Ou da sua manutenção. Essa citação é da encíclica do Papa Bento, Caritas in Veritate. Né? E São João Paulo II, né? Que também escreveu aquela encíclica sobre o trabalho, né?
ele coloca o seguinte, que ressaltava que Jesus trabalhou com as próprias mãos, né? Melhor, o seu trabalho foi que verdadeiro trabalho físico ocupou a maior parte da sua vida. O trabalho dignifica o homem. Pelo trabalho, né, o homem se santifica, o homem constrói o mundo de Deus, e eu gosto de lembrar exatamente isso, né? Que Deus não construiu nada. Deus nos deu o mundo, claro, Deus criou o mundo, mas Deus não faz uma casa, Deus não faz um prédio, Deus não constrói uma horta, Deus não faz um jardim, Deus não planta e Deus não colhe. Por quê? Porque isso Deus deixou para nós fazermos. Deus faz a parte dele. Deus faz o milagre de fazer um grãozinho de feijão virar uma arvorezinha e dar uma porção de feijões para matar a nossa fome. Mas uma coisa que Deus não faz, meus irmãos, é arar a terra, adubar a terra, corrigir o solo, plantar a semente e cuidar dessa semente. Isso Deus não faz. Por quê? Porque isso é parte nossa. E quando Deus deixa isso para nós, Deus está nos valorizando. Deus está dizendo assim para nós, eu preciso de vocês, eu conto com vocês, eu não quero fazer tudo sozinho. Porque uma maneira de você dignificar uma pessoa, meus irmãos, é você dar um trabalho importante para ela fazer. Quando você confia ao seu filho, você confia ao empregado seu uma tarefa nobre, você está valorizando essa pessoa. Por isso, né, nós temos que valorizar muito o trabalho. É por isso que eu escrevi um livro inteiro, né, o sentido cristão do trabalho. Porque tem muitos cristãos que quer ficar livre do trabalho. Eu odeio a segunda-feira, né? Só quer saber de sexta-feira. Não, o trabalho é de Deus. Agradeça a Deus porque você tem um trabalho na segunda-feira. E se você fosse um desempregado na segunda-feira, como tantos estão? Não, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho meu trabalho. Eu tenho como manter minha família. E tenha juízo. Não gaste o dinheiro do trabalho com qualquer coisa, não. Faça uma previdência, né? Para que você tenha um recurso na hora de uma doença, na hora de uma necessidade ou outra. Seja responsável. Olhe para a sua família, olhe para os seus filhos, né? Tome cuidado com isso. Então, meus irmãos, pedimos a São José nesta novena que nos conceda todas essas graças. E eu queria conversar com você, rezar aqui uma coisa muito bonita, né, que a igreja coloca para nós. Então, são duas devoções que eu gostaria de explicar aqui, e depois a gente pode, com o tempo, rezar essas devoções. Uma devoção muito bonita que a igreja coloca para nós são as 7 dores de São José. Eu vou explicar, não vou rezar hoje, mas um dia da novena eu quero rezar. As 7 dores de São José são muito bonitas, né? São aqueles grandes sofrimentos e alegria que São José passou. Primeira dor é quando ele pensou que tinha que abandonar Maria, né? Mas aí a alegria ter aquele sonho do anjo que vai dizer, não, José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Que alegria, que alívio para São José, pensava em abandonar Maria. A segunda dor de São José é quando ele não encontra uma casa para esse menino nascer em Belém. Já pensou o sofrimento de São José? Saber que o Filho de Deus vai nascer numa gruta fria, que era um curral de animais, né? Doeu no coração de São José. Mas que alegria quando ele vê os pastores chegando, dizendo, onde é que está o Messias? Os anjos nos apareceram, dizendo que o Messias nasceu, confirmou para São José quem era aquele menino, né? Depois chegam os reis magos, a alegria de São José. Depois, na terceira dor de São José, né? São José, ele vai circuncidar o menino ao 8º dia. O pai, ao 8º dia, circuncidava o menino, cortava a pele do prepúcio do pênis, era um sinal de pertença ao povo judeu, porque Jesus queria cumprir toda a Escritura. Ele queria pertencer àquele povo de onde o Salvador devia nascer, que era ele. Então, foi a primeira vez que São José derramou o sangue do Filho de Deus. Mas que alegria, São José. Nesse momento também, é o pai que dava o nome ao filho. E o anjo tinha dito a José, você vai colocar nele o nome de Jesus. Porque Jesus quer dizer Deus salva, Salvador. Então foi uma alegria para São José ter a honra, ter a glória de aqui na terra dar o nome ao Filho de Deus. Depois a quarta dor
que sem dúvida doeu em São José foi quando ele leva Maria e o menino no templo aos 40 dias para apresentar ao templo, como mandava a lei de Moisés, né? E o velho Simeão diz aquilo para Maria: uma espada vai atravessar seu coração. Oh, Jesus amava tanto a sua Maria, né? Aquilo deve ter penetrado fundo também no coração de São José. Mas a tradição diz que ele se alegrou também de ver Ana e Simeão, aquela viúva Ana, aquela profetisa, e Simeão louvando, bendizendo o menino, né? Depois da quinta dor de São José, aquela dor do desterro para o Egito. O anjo aparece para José e diz: José, pega o menino e a mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. E José fugiu para o Egito. Uma dor tremenda, atravessar todo o deserto do Sinai, uma temperatura de dia com mais de 40 graus, de noite cai para 0 grau, porque o deserto não tem água, e a água que faz a estabilização do clima. Mas diz a tradição que quando José e o menino entraram naquela terra de deuses pagãos do Egito, os ídolos caíram dos seus pedestais, porque entrava ali o verdadeiro Deus, que era Jesus, né? Essa foi a quinta dor e a quinta alegria de São José. Depois, né, na sexta dor de São José queria muito voltar para Jerusalém. Por quê? Porque quando Herodes morreu, o anjo disse: José, pega o menino e a mãe volta para a Terra Santa, porque Herodes morreu. E ele queria voltar para Jerusalém, porque Jerusalém é a terra de todos os profetas, a terra que devia ser a terra de Jesus. Mas ele temeu, porque estava ali Arquelau, que era filho de Herodes e que era terrível. Então ele foi para Nazaré. Não pôde ir para Jerusalém, mas teve a alegria de poder voltar lá para Nazaré. E a quinta dor, a última alegria de São José, nessa coroa de 7 dores de São José, a gente contempla São José que perde o menino ali em Jerusalém, com Maria. 3 dias de aflição, que dor. Perderam o Filho de Deus, que dor, né? Mas depois a alegria de ter encontrado no meio dos doutores, os doutores o louvando, a sabedoria daquele menino que fazia perguntas incríveis aos 12 anos de idade. E quando Maria e José perguntam a ele: meu filho, o que vocês, né? Meu filho, por que você fez isso conosco? Maria perguntou: nós estávamos procurando aflitos. Jesus diz: vocês não sabiam que eu devo fazer a vontade do meu Pai? Que eu devo estar na casa do meu Pai? Meu Deus, o que Nossa Senhora de São José deve ter pensado, né? Que menino, já preocupado com as coisas do Pai, de Deus, chegou a nos deixar por causa do amor ao Pai, o amor ao templo, né? E aí a igreja recomenda que depois de cada meditação dessa, a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Então contempla cada uma das 7 dores, das 7 alegrias, e depois um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Assim, meus irmãos, fazendo essa novena, depois no outro dia eu quero rezar com vocês a ladainha de São José, e no outro dia eu quero rezar o terço de São José, também muito bonito. Então, nessa novena aqui nós vamos estudando. Me acompanhe todo dia aí, se você puder, neste horário, 5h30. Eu quero fazer de tudo para ver se eu consigo ser pontual para nós consagrarmos a nossa vida, a nossa família a São José. E aqui eu quero pegar a imagem dele, colocar aqui bem perto aqui do vídeo, né, do celular aqui, e pedir a São José que derrame sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você, as suas bênçãos. Que nesse momento ele interceda por esse menino que está no colo dele, o menino que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para conceda-nos todas essas graças que nós estamos pedindo ao Senhor durante esta novena. São José, valei-nos. São José, rogai por nós. Rogai por nós, São José, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.